Oi, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos começar hoje com mais uma aula do nosso curso de extensão, a nossa quinta aula, que tem como tema o lúdico como ferramenta pedagógica do ensino da matemática. A construção do conhecimento através da matemática lúdica. Para muitos alunos, a matemática é tida como uma disciplina de pouca participação, né? No seu cotidiano e vista pela maioria dos alunos como algo de difícil compreensão. E daí eles acabam demonstrando também muito desinteresse, né? E longe de ser uma maravilha a disciplina, né? Principalmente por apresentar diversas fórmulas abstratas que de fato não têm sentido algum antes de serem compreendidas pelo aluno. Mas ao contrário do que todas as pessoas pensam, esse ramo de conhecimento está muito mais próximo das nossas vidas cotidianas, né? Do que imaginamos, e os seus conceitos podem ser facilmente entendidos desde que sejam oferecidas condições satisfatórias para a sua compreensão. A fim de ultrapassar as barreiras existentes entre o ensinar e o aprender, o compreender é que o lúdico na matemática se mostra como uma ferramenta poderosa no sentido de motivar o aluno para o entendimento dos conceitos matemáticos, né? Que são extremamente importantes para o desenvolvimento do raciocínio lógico, da coerência e além, é claro, da compreensão do mundo, né, que os cerca. A matemática lúdica é uma ferramenta essencial, pronta a atender à necessidade de elaborar pedagogicamente aulas com maior aproveitamento e entretenimento, ajudando o aluno a analisar, compreender e elaborar situações que possam resolver determinados problemas que sejam propostos pelo professor, permitindo a análise e compreensão da proposição exata pelo aluno, né? E o resultado, e com esse resultado, assim adquirir conhecimento, resultando em adquirir conhecimento, interpretar e articular métodos para argumentar e concretizar problemas, né? Pode-se observar o quanto é importante a atividade lúdica como ferramenta de aprendizado. É natural que o professor não deve somente utilizá-la sem método algum, né? Mas trabalhar com qualquer conteúdo matemático através dela e trazer o pensamento e a interpretação do aluno para mais próximo da realidade, lhe dando maior possibilidade de moldar e trabalhar a sua aula segundo o entendimento do aluno. O aprendizado da matemática pode parecer algo muito difícil para as crianças, né? Contudo, ensinar a matemática para os pequenos pode ficar incrivelmente mais prazeroso e divertido, se entendermos que essa ciência está em quase todas as situações cotidianas e em muitas atividades lúdicas. Eu selecionei algumas formas divertidas e prazerosas de ensinar a matemática para as crianças, a fim de garantir o aprendizado significativo dessa área do conhecimento. E pode ser utilizada, tanto essas que eu selecionei agora, elas podem ser utilizadas tanto em casa, né, com os familiares, como na escola, né, que são receitas culinárias. Cozinhar com as crianças é uma forma excelente de desenvolver noções de quantidades e padronização de medidas. Além da convivência com o adulto, que orienta e supervisiona nessa atividade as crianças,
Podem também aprender e registrar as porções de cada ingrediente exigido pela receita. Então, ali eles vão ter uma maior noção, né? Uma noção real da quantidade ali, quantos ovos a mãe ou a professora vai fazer uma receita com a turma. Pode perguntar para eles, né? Assim, estimulando o interesse deles ali na atividade proposta, né? Outra habilidade matemática que pode ser desenvolvida com receitas culinárias são as noções de sequência e organização, absorvidas pela criança ao seguir o passo a passo do modo de preparo da receita. Então, ali eles vão aprender que, por exemplo, na receita, o ovo vem antes que a farinha, ou vice-versa. Então, ali eles vão aprender a ter a noção de organização e de sequência, a qual sequência que eles têm que seguir para conseguir fazer a receita de forma correta e que tenha um ênfase no trabalho, né, na atividade proposta. E depois de tudo feito, todos se deliciam, né, com uma comidinha feita com as mãos deles mesmo, ou que eles conseguiram ajudar a fazer, né? Mesmo que um adulto esteja supervisionando, eles vão ter aquele interesse que foi eles que colocaram o ovo ou eles que colocaram a farinha. Então, é muito importante para eles, porque estimula muito eles, né? Outra forma também é o jogo de tabuleiro. Nessa divertida brincadeira, as crianças aprendem contagem naturalmente. Quando esse tipo de jogo inclui comandos como avance 3 casas, volte 2 casas, essa habilidade se torna mais complexa, embasando o aprendizado das operações de adição e de subtração. Além disso, os pequenos constroem as relações entre quantidade e espaço percorrido. A terceira é a visita ao supermercado. O supermercado é um espaço riquíssimo para a aquisição de habilidades matemáticas. Nesse ambiente, é possível construir desde conceitos básicos, como quantificação de produtos, até conceitos bastante complexos, como a comparação de valores e quanto dinheiro ainda pode ser gasto. Então, assim, eles podem estar estimulando o sistema monetário neles, até igual já foi citado, né, a questão de quantidades, né? Para envolver as crianças nessa atividade, você pode convidá-las a verificar quais itens estão faltando em casa, elaborar uma lista de compras, né, como já foi falado anteriormente numa aula anterior, pesquisar preços em folhetos e finalmente ir ao supermercado. É possível também ensinar os pequenos a contar o dinheiro para pagar as compras. Portanto, esqueça o cartão de débito e crédito, né? Porque para eles é muito mais interessante eles aprenderem a forma do manusear o dinheiro, né? Para saber dar um troco quando precisar. E eles, estimulados dessa forma, eles se sentem como se eles fossem adultos, né? Que eles estão pagando a conta. Então, por um momento, eles conseguem se realizar da forma de pagar ali o supermercado, né? E trabalhando nesse sentido o sistema monetário. Outra forma também é brincadeiras com mapas. A utilização de mapas para o desenvolvimento de habilidades matemáticas também é uma maneira de estimular as crianças de forma lúdica. Brincadeiras como caça ao tesouro desenvolve a capacidade de contagem e percepção espacial, além de serem muito divertidas. Jogos de computador que envolvem a exploração de espaços também são muito excelentes para a construção desses conceitos. Então, ali você consegue ter um aliado, né, à tecnologia,
junto com os jogos que tem exploração, né? De espaço, de campo, de cidade, né? Então, outra opção é o jogo da velha. O jogo da velha, damas, xadrez. Essas brincadeiras simples são importantes ferramentas para ensinar estratégias e lógica para a criança, né? Que eles vão ter que pensar e montar uma estratégia para eles poderem fazer o próximo movimento. Além do jogo da velha, da dama e do xadrez, também tem a tria, né? Que também eles conseguem utilizar essa estratégia e a lógica para poder fazer o movimento, né? Isso parece pouco diante das complexas questões de provas dos alunos maiores, mas o aprendizado da solução de problemas começa com essas brincadeiras, já que habilidades cognitivas mais sofisticadas são ao fim do caminho de construção dos conceitos matemáticos. Outra forma também, que já foi citada aqui em aulas anteriores, os jogos de construção. Blocos de madeira ou de plástico colorido e até mesmo sucata são brinquedos que as crianças normalmente gostam bastante e, enquanto brincam, aprendem noções de engenharia, classificação e estratégia, né? Todas essas brincadeiras são formas lúdicas de ensinar as crianças enquanto elas convivem com a família também, né? É uma forma de ensinar matemática para as crianças, né? Enquanto elas convivem com as famílias, se divertem e assim elas aprendem muitas habilidades e competências necessárias ao seu futuro escolar e profissional. Ensinar matemática é muito importante desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento independente e a criatividade e a capacidade de resolver problemas. Nós, como educadores, devemos procurar alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, a concentração, a atenção, o raciocínio lógico dedutivo e o senso cooperativo, né? Estimulando a socialização e aumentando a interação do indivíduo com outras pessoas. Os jogos, se convenientemente planejados, são um recurso pedagógico eficaz para a construção do conhecimento matemático. O uso de jogos no ensino da matemática tem o objetivo de fazer com que os estudantes gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o interesse do estudante. A aprendizagem por meio de jogos, como dominó, palavra cruzada, jogo da memória e muitos outros nesse sentido, permite que o estudante faça da aprendizagem um processo interessante e até divertido. Para isso, eles devem ser utilizados ocasionalmente para sanar as lacunas que produzem uma atividade escolar diária. Nesse sentido, então, a gente consegue encaixar ali um momento, né, para essas atividades que por muitos pode ser considerada assim, nossa, só isso, só essa atividade com essa palavra, só essa. Não, tem a matéria, em cima da matéria fazer uma atividade voltada para o caça-palavras ou uma coisa mais lúdica, né, para eles poderem absorver ainda mais o conteúdo, né. A gente verifica que há 3 aspectos que por si só justificam a incorporação do jogo nas aulas, que são o caráter lúdico, o desenvolvimento de técnicas intelectuais e a formação de relações sociais. Jogar não é estudar nem trabalhar, porque jogando
o aluno aprende, sobretudo, a conhecer e compreender o mundo social que o rodeia. Já que os jogos em sala de aula são importantes, devemos ocupar um horário dentro do nosso planejamento de aula, né? De modo a permitir que o professor possa explorar todo o potencial dos jogos, processos de solução, registro e discussões sobre possíveis caminhos que poderão surgir, né? Os jogos podem ser utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o estudante para aprofundar os itens já trabalhados. Devem ser escolhidos e preparados com cuidado para levar o estudante a adquirir conceitos matemáticos de importância. Outro motivo também para a introdução dos jogos nas salas de aula e nas aulas de matemática é a possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos dos estudantes que temem a matemática e como uma matéria assim muito um ensino mecanizado, né? Uma coisa assim que é só decorar e acaba perdendo a graça. Então, tirar isso dos estudantes que temem a matemática e sentem-se impactados para aprendê-la, né? Dentro da situação de jogos, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, né? Notamos que, ao mesmo tempo em que esses alunos falam matemática, apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem. E para que os jogos produzam os efeitos desejados, é preciso que sejam, de certa forma, dirigidos pelos educadores. Partindo do princípio que as crianças pensam de maneira diferente dos adultos e de que nosso objetivo não é ensiná-las a jogar, devemos acompanhar a maneira com que as crianças jogam, sendo observadores atentos, né? Interferindo para colocar questões interessantes, sem perturbar a dinâmica dos grupos, né? Então, é importante o professor sempre estar acompanhando, mas sem interferir muito no jogo da criança, né? Para, a partir disso, auxiliá-las a construir regras e a pensar de modo que elas entendam. Em sala de aula, devemos escolher jogos que estimulem a resolução de problemas, principalmente quando o conteúdo a ser estudado for abstrato, difícil e desvinculado da prática diária. Não nos esquecendo de respeitar as condições de cada comunidade e de querer que cada aluno faça um pouquinho do que deseja, né, dentro de um jogo, né? Então, se ele está tendo aquela estratégia, mesmo você, educador, né, vendo que aquela estratégia não seria possível ele fazer porque ele iria acabar perdendo o jogo, por exemplo, então é importante ele fazer aquela movimentação, que daí da próxima vez ele vai perceber que ele poderia ter feito uma outra movimentação mediante o jogo, né? E na próxima vez ele não vai repetir, né? Então ele vai aprender a estratégia para poder ganhar do adversário, sozinho, né? Sem interferência. Essas atividades não devem ser muito fáceis, nem muito difíceis. E ser testadas antes da sua aplicação é muito importante, a fim de enriquecer as experiências através de propostas de novas atividades, proporcionando mais de uma situação. Algumas sugestões de jogos para se fazer na sala de aula, tanto em grupo como individual, temos assim, por tempo, jogo que mistura um pouco de habilidade manual e poder de observação.
peças de desenhos parecidas devem ser encaixadas em um tabuleiro. E a criança tem um tempo determinado. Ao final desse tempo, ela deverá ter colocado o maior número possível de peças iguais. Quantos e quantas? É uma outra forma. Brinque com os alunos perguntando quantos narizes você tem. E coloca o dedo, né, na ponta do nariz. Peça para que o aluno imite você. Então, é muito importante, porque daí ele vai falar e é o conhecimento do corpo e quantidades, né? Quantas bocas você tem? Faz com que o aluno ponha a mão no lábio, né? Os alunos imitem você. Prossiga assim perguntando e indicando com as mãos. Quantas orelhas, quantos braços, quantas mãos, quantos dedos em cada mão. Então, ali vai vários exemplos de quantidade, né, que eles podem adquirir, né? Usou lá quantos dedos tem na mão, em cada mão. Tem 5. E nas duas mãos juntas, daí eles já vão usar a soma, né? Direita e esquerda. Também é uma forma muito importante, né, de estimular também a aprendizagem e de uma forma lúdica, né? Procure explorar os conceitos de direita e esquerda com brincadeiras de pular corda com 2 batedores. Os alunos podem fazer a mímica e bater corda em duplas. Cada aluno da dupla pega uma ponta da corda de mentirinha com a mão direita. Atenção, os 2 têm que fazer os movimentos para cima e para baixo ao mesmo tempo. Então, é muito importante. Ali você vai observar se eles estão com a mesma mão, se estão fazendo o movimento para baixo e para cima ao mesmo tempo. Depois disso, cada aluno da dupla pega a ponta da corda de mentirinha com a mão esquerda, não se esquecendo de fazer os movimentos para cima e para baixo ao mesmo tempo. Converse com os alunos sobre os possíveis acidentes que podem ocorrer quando brincamos. Quem já sofreu algum acidente? Um tombo, uma queda, um tropeção, né? Enquanto brincava. Como foi? Que cuidado devemos tomar quando estamos brincando? Então, ali você está estimulando eles a cada vez mais irem respondendo sobre a brincadeira, né? E tirando informações deles, né? Para eles irem montando com eles essas informações sobre as brincadeiras, né? Descobrir o intruso. Este jogo, além de trabalhar os conceitos de pertencer ou não pertencer, explora a memória, a reflexão, a lógica, a observação e o vocabulário. Apresente para eles um conjunto de 3 elementos. Pode ser objetos, figuras em cartões, entre os quais um intruso inicialmente apresente um conjunto de 3 elementos simples, né? Figuras de laranja, de banana e ovo. Diga aos alunos que, como pequenos detetives, eles vão ter que descobrir qual é o intruso. Peço que eles expliquem, por exemplo, por que aquele elemento é o intruso. Igual foi citado, né? A laranja, a banana e o ovo. Então, desses 3 elementos, qual que é o intruso? O intruso é o ovo, porque o ovo é a única fruta que não está no grupo, né? Então, ali vocês vão também trabalhando quantidades, né? Porque são 3, depois você pode colocar mais uma fruta, a manga, a laranja, a banana e o ovo. Então, ali trabalha quantidades e desperta o investigativo deles, né? Para eles poderem ser o detetive e descobrirem qual é o intruso. Continue a brincadeira com outros conjuntos de 3 figuras, enquanto a turma mostrar interesse. Quando os alunos se acostumarem com a brincadeira, aumente o número de elementos para 4, 5, 6 e assim por diante, né? Formando triângulos. Este jogo leva os alunos a conhecer
e fixar os conceitos de triângulo. Entregue para cada grupo de 3 a 4 alunos uma folha com vários pontos distribuídos no papel, um pouco separados uns dos outros. Se preferir, peça que os próprios alunos salpiquem na folha, né, os pontos. Peça para cada aluno do grupo escolher uma cor diferente de lápis. O jogo é assim: cada aluno, na sua vez, liga 3 pontos, de modo a formar um triângulo, e depois pinta-o com a cor escolhida. Para que os alunos entendam melhor o jogo, faça uma demonstração com alguns pontos feitos no quadro, né, na lousa, né? Ganha o jogo quem conseguir pintar mais triângulos com a sua cor. Não importa o tamanho do triângulo desenhado, desde que os triângulos não se sobreponham. Então, é bem interessante para eles, porque eles vão querer sempre conseguir fazer mais do que o outro triângulos, né? Uma variação dessa brincadeira é o formato de quadriláteros, só que esse já é para alunos maiores, né? A única diferença as regras são as mesmas, a única diferença é que os alunos terão que ligar 4 pontos para formar a figura de 4 lados, né? A matemática não se caracteriza apenas pela união de signos e símbolos. Ela abrange muito mais do que decorar fórmulas, realizar contagens ou atribuir formas aos objetos. A matemática, como qualquer outro elemento, se faz necessário compreendê-la. A aquisição do pensamento matemático acontece sistematicamente, ou seja, só é possível acompanhar um pensamento se compreender o outro, né? Então, a alfabetização e o letramento, né, como a gente viu ontem, eles possuem conceitos opostos e que ajudam muito, contribuem como que eu posso dizer, no inserir da matemática para o aluno, né? Sendo que é um processo de aquisição de uma informação por meio de uma técnica. O letramento, que também tem o letramento matemático, né, corresponde à compreensão dessa técnica. Os 2 conceitos são indispensáveis dentro da proposta alfabetizadora e são indissociáveis. A alfabetização matemática acontece todos os dias, pois sempre aprendemos técnicas ou conceitos que vinculam o seu uso. Porém, necessariamente, não é porque se conhece a técnica que se sabe aplicá-la em meio social ou até individual. Nós temos como exemplo a multiplicação. Muitos se utilizam do ato de decorar, né? Então, principalmente na multiplicação, é o decorar a tabuada, né? Uma técnica de alfabetização. As listas de tabuada, porém, este ato não traz elemento significativo para quem estuda. Faz-se necessária abranger o processo de construção da tabuada. A falta de compreensão pode ocasionar dificuldades em outros elementos. Assim, faz-se necessário o letramento matemático, visto que como um elemento de reflexão da técnica, né? E como os conceitos aprendidos vão ser utilizados em meio social e individual, ou seja, é quando se tem consciência, né? Que a matemática não se resume a uma sistematização de técnicas. É importante ressaltar, contudo, a alfabetização e o letramento matemático como elementos indissociáveis e indispensáveis para a compreensão e efetivação de um pensamento lógico-matemático de qualidade. Então, não é diferentemente de outras áreas, né? Caracterizam uma prática porque é preciso de objetivos, né? É preciso objetivá-los
principalmente ancorá-los em fundamentos e práticas claras e objetivas. A proposta sobre a alfabetização e o letramento matemático se desenvolve como contribuição para uma prática educacional de qualidade. A matemática não corresponde a elementos soltos. Ela funciona a partir de engrenagens e uma informação é interligada à outra, né? Assim sendo uma informação interligada à outra. É na educação infantil e no ensino fundamental 1 que essas informações ganham significados, conectando conhecimentos já vivenciados indiferente à idade, com novos conceitos apresentados. Conceito essa que é a grande chave da matemática na educação infantil e no ensino fundamental, pois nesse ambiente não serão apresentadas fórmulas complicadas, né? As contas serão as mais básicas, né? Contas a se resolverem, muito menos problemas que exigem um pensamento muito de compreensão do indivíduo. Mas serão apresentados nessa idade conceitos na sua forma mais pura, preparando significativamente o indivíduo para futuramente compreender elementos mais complexos da matemática, né? Então, a matemática lúdica no ensino fundamental é muito importante, porque ele já vem construído da educação infantil, uma parte, né, da base deles. Então, quando eles entram, é tudo diferente. Quando eles entram no ensino fundamental, há uma diferença, né? Há uma mudança muito grande na educação do ensino infantil e do ensino fundamental, né? Então, é muito importante conseguir trabalhar de forma lúdica para que eles não se assustem, né? E não se traumatizem com a matemática. A matemática desde as séries iniciais, frequentemente se torna o conteúdo de maior aversão por parte dos alunos, que encontram bastante dificuldade em assimilá-lo e transportá-lo para o seu dia a dia. Vemos que por ser algo que estimula constantemente o raciocínio, forçando o aluno a pensar, acaba por receber o título de conteúdo mais chato das escolas, né? Como eu já falei anteriormente. Acaba sendo considerado a matéria mais chata, mas é trabalhado de forma lúdica e ele se torna mais prazeroso, né? É para desmitificar essa noção, né, que as atividades lúdicas se tornam uma poderosa ferramenta para estimular e agregar ao aluno o conteúdo sem a monotonia da sala de aula. Sabemos das grandes dificuldades encontradas pelos professores e principalmente pelos alunos. E é nesse sentido, né, que essa ferramenta pode e deve ser amplamente utilizada no ensino fundamental, onde a criança e o adolescente vivem uma fase de desenvolvimento e de amadurecimento, né, mental. A matemática vem sendo intensamente trabalhada de modo abstrato, onde as fórmulas e regras vêm sendo aplicadas de maneira puramente mecânica e, portanto, totalmente desestimulante. Então, a utilização das atividades lúdicas é uma ótima proposta para os professores aplicarem no ensino fundamental, né? Da mesma forma que em aulas puramente teóricas, o professor deverá se dedicar para ter uma visão geral no que diz respeito à aplicação dos recursos lúdicos, né? Visando sempre um objetivo na sua aplicação, para obter um resultado satisfatório. É preciso frisar que a ludicidade, quando bem trabalhada, proporciona para o aluno e para o professor, principalmente, né, ao professor, uma grande produtividade no exercício profissional.
desenvolvendo no aluno habilidades nunca imaginadas numa aula tradicional. Os benefícios são inúmeros, principalmente no que diz respeito à interação dos alunos. Como o professor criando um clima afetivo na sala de aula, além, é claro, de desenvolver, né, no aluno a maior capacidade de concentração, intuição e criatividade frente aos desafios dos jogos, né, que devem ser muito bem pensados para que estimulem todas essas habilidades nos alunos, né. Então, é muito importante destacar que as atividades farão com que o aluno busque a solução do problema proposto, havendo uma maior interação com seus colegas, promovendo assim a cooperação e o diálogo. Então, os alunos, juntamente com o intermédio do professor, são agentes ativos no processo de ensino-aprendizagem. Os jogos matemáticos que explorem os conceitos geométricos, algébricos e aritméticos no ensino fundamental possibilitam aguçar a curiosidade e o interesse do aluno, né? Que muitas vezes considera esses assuntos de forma desestimulante e fora da sua realidade. Também vale ressaltar que a interação promovida pelo aluno permite também o conforto entre os pontos de vista, né? Fazendo com que o aluno defenda suas ideias de forma lógica e coerente, tornando-se assim ele mais crítico e menos passivo, né? E, portanto, desenvolvendo a capacidade que cada um tem para resolver problemas. Todas essas afirmações estão comprovadas. O lúdico é sim uma ferramenta capaz de romper barreiras da rotina e do comodismo, né? Características essas que no ensino da matemática apresenta em forma geral, no contexto da educação brasileira, né? Portanto, a ludicidade é sem dúvida uma grande oportunidade para o professor de matemática que pode possuir para desenvolver outras habilidades, né, dentro da sala de aula e a competência dos alunos. Assim, o lúdico deve ser utilizado como motivação do ensino da matemática, objetivando deixar as aulas mais atrativas e estimulantes, sendo a ferramenta mais eficiente para desmistificar a ideia de que as pessoas possuem, a ideia que as pessoas criam, né, desse campo do conhecimento, como sendo um conteúdo, né, de difícil compreensão. E para poucos é considerado uma matéria que não é muito mecânica, né? Então, essas alternativas propostas pelo lúdico no ensino fundamental e a finalidade, né, de despertar o desejo pela matemática e introduzir nos alunos as primeiras noções de como desenvolver e utilizar esse conhecimento, dando alicerce para que os mesmos possam, no decorrer de sua vida escolar, né, e a sua vida pessoal, abranger seus conhecimentos no que diz respeito ao âmbito da matemática. O aluno, no ensino fundamental, joga e, através do jogo, desenvolve, mesmo que inconscientemente, os conceitos matemáticos. A brincadeira não é mera brincadeira, mesmo que o aluno não tenha conhecimento de tal fato. Ao optar por usar as atividades lúdicas como estratégia de ensino, o professor tem com a interação ele tem como a interação, né, de facilitar a aprendizagem, ainda mais quando esse ensino está voltado à disciplina da matemática, considerada uma das ciências, né, mais duras, né, da educação. Então, portanto, o professor precisa ensinar a criança a pensar e refletir, a analisar
E os jogos e as brincadeiras têm essa propriedade de auxiliar no desenvolvimento do raciocínio, né? E de resolução de problemas de forma mais prazerosa. Também sabemos que para a matemática e seus exercícios, motivo de medo e de insegurança, né, em muitos alunos, nada mais apropriado do que a utilização dos jogos para se trabalhar os conceitos matemáticos e propiciar aos alunos que os aprendam verdadeiramente. Então, os jogos são o meio de tornar a matemática mais agradável, né? E a descoberta das soluções prazerosas, como realmente elas são. Mas os alunos ainda não tiveram a chance de conceber a matemática dessa maneira pelo seu caráter amedrontador. Então, como foi citado anteriormente também, ainda tem muito essa imagem da matemática como um caráter amedrontador, né? E não se deve, assim o professor consegue tirar isso da cabeça do aluno, tirar aquele medo, aquele bloqueio que ele tem, né, com a matéria. A descoberta e a busca de soluções proporcionam à criança o prazer de aprender, os desafios contidos em situações lúdicas podem ajudar não só a construir o conhecimento matemático, mas a sentir e desafiar e se autodesafiar, né, a resolver problemas e enigmas, né? O objetivo do aprendizado da matemática é desenvolver no estudante o pensar matemático, ou seja, que seu ensino não só indica no contexto escolar, mas também ele contesta também no seu cotidiano das pessoas, né? Irradia no cotidiano das pessoas de forma contextualizada, né? Como foi citado anteriormente na questão de ir levar a criança no mercado. Então, ali ela está vendo a matemática no seu cotidiano, né? Para o aprendizado desse componente curricular, o estímulo ao pensamento autônomo e de raciocínio lógico de uma forma mais prazerosa, né? Essa medição pode ser feita por meio de jogos e brincadeiras, proporcionando um ensino diferenciado e motivador. O aluno sente-se mais estimulado para aprender quando o ensino é atrativo, motivador, ficando sob a responsabilidade do professor, né? Oferecer-lhes alternativas motivacionais para o aprendizado da matemática que saiam da rotina da sala de aula, que possa ser uma coisa não convencional, né? Dessa forma, as brincadeiras educativas assumem uma função privilegiada no ensino dessa disciplina, tornando-a mais convidativa, divertida e significativa, minimizando um sentimento de aversão e incapacidade diante dos conteúdos da matemática, como um raciocínio lógico, um número de operações, um estudo de espaço, um estudo da forma, né, de tipos de formas, né, da grandeza e das medidas. O processo de atribuição de sentido aos conteúdos escolares é, portanto, individual, porém, ele também é cultural na medida em que os significados construídos remetem à forma e interesses socialmente estruturados. Essa diversidade de conhecimento precisa ser desenvolvida no espaço da escola, pois são considerados fundamentais por facilitarem a cooperação e os trabalhos individuais e em equipe, né? Essa prática é valiosa na aquisição dos diferentes conhecimentos, pois aprender na diversidade promove uma cultura diferenciada da natureza pessoal e coletiva. Portanto, o lúdico pedagógico, né, no ensino da matemática, pode ser visto como instrumento de formação global, pois crianças são mais ativas
mentalmente enquanto jogam o que escolheram, né? E o que lhes interessa, né? Quanto mais eles estiverem interessados ali no jogo, mais eles vão sair com mais conhecimento, né? Mais eles vão aprender ali através daquele jogo, né? Daquele método pedagógico. Do que quando preenchem folhas de exercício. Então, como eu citei, quanto mais prazeroso, mais eles vão aprender. Eles vão aprender mais com a atividade pedagógica lúdica do que preenchendo apenas uma folha ou fazendo só exercício no caderno ou no papel, só atividades escritas, né? Para elas chegarem no resultado de um problema ou de solucionar uma conta, é muito mais eficaz trabalhar as formas lúdicas com elas, para elas poderem chegar ao resultado do problema ou da atividade de soma, de subtração, de adição, do que só feito na folha, né? Então, dá uma interatividade maior para eles, né? Muitas crianças gostam de fazê-lo, né? Mas o que elas aprendem com isso e o que elas veem na professora é que a matemática é um conjunto misterioso de regras que vem de fontes externas ao seu pensamento. Em decorrência desse fato, a aplicação dos jogos sistematizados no ambiente escolar vem sendo discutida nos seminários, nos fóruns e congressos de educação, né? Sendo alguns deles direcionados especificamente para o ensino da matemática e a didática, né, utilizada pelos professores, que precisam entender que o aluno é um agente da construção do seu conhecimento. Então, quanto mais se estimular o aluno, mais ele vai estar construindo o seu próprio conhecimento, né? Nesse sentido, a prática pedagógica desses docentes ganha nova dimensão. Uma dessas facetas é o ensino mediado por jogos e brincadeiras. Assim, o professor, nesse processo, é, portanto, crucial. Nesse processo, o professor é uma peça crucial, pois cabe a ele apresentar os conteúdos e atividades de aprendizagem de forma que os alunos compreendam o porquê e para que do que vão aprender, né? E assim desenvolvam expectativas positivas em relação à aprendizagem e eles se sintam motivados para o trabalho escolar, né? As reflexões sobre a contribuição do jogo no ensino da matemática encontram-se em vários livros, mostrando que é o ponto de questionamento entre professores que entendem o lúdico pedagógico como um método eficaz de aprendizagem, né? Em razão disso, o professor precisa conceber a utilidade das atividades lúdicas não apenas no processo recreativo, mas como mecanismo facilitador, né? Do processo de ensino para trabalhar as dificuldades encontradas nos conteúdos da matemática. E além disso, a introdução de jogos nas aulas de matemática e a possibilidade de diminuir bloqueios apresentados por muitos dos alunos, né, que temem a matemática e sentem-se incapacitados de aprendê-la, né? Dentro da situação de jogo, onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, né? Porque eles querem ganhar o jogo, notamos que ao mesmo tempo que esses alunos falam da matemática, eles apresentam também um melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de aprendizagem. Ao inserir os jogos, né, de forma
recreativa, ao inserir os jogos recreativos nas aulas de matemática, proporciona-se um espaço de compreensão, participação ativa e ampliação do interesse, ao mesmo tempo em que oportuniza atitude e confiança ao aluno, sem causar-lhe constrangimento diante dos desafios propostos na aprendizagem da matemática. No entanto, é necessário que o professor possua habilidades para lidar com a aplicação de atividades lúdicas no espaço da sala de aula, tornando-as acessíveis ao aluno, né? Bem como tenha conhecimentos específicos da matemática para contribuir com tudo isso. O lúdico também, no sistema formal de ensino, possibilita a interação com o conhecimento mais elaborado. Portanto, cabe ao professor considerá-lo, além de respeitar a faixa etária, o interesse e a necessidade do aluno, né? Garantindo o acesso aos conhecimentos práticos e conceituais da matemática, de forma mais prazerosa. Assim, a necessidade de se inovar a prática pedagógica, visando a melhoria do rendimento escolar. Por meio de uma concepção diferenciada, né, de ensino, que contemple as dimensões do comportamento humano, seja ele cognitivo, afetivo e o motor, né? Além de desenvolver e aprimorar as relações interpessoais e a inserção social, né? O lúdico pedagógico proporciona também aos alunos o desenvolvimento de suas habilidades psicomotoras básicas, como percepções, lateralidade, coordenação motora fina, coordenação motora grossa, equilíbrio de ritmo, o próprio equilíbrio, né? A memória, o esquema corporal e também, além de possibilitar a socialização, né? A interação e a autonomia. Assim, poderá ser resolvido e desenvolvido os conteúdos programáticos de qualquer componente curricular. O aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, né? Que possa gerar interesse e prazer. Por isso, é importante que os alunos façam os jogos uma parte da cultura escolar, né? Que eles pensem e vejam, né? Encarem os jogos como uma cultura escolar, né? Para ser mais prazeroso para eles terem prazer em ter aquela aula, né? Eles vão se sentir, eles não vão ver a hora de ter aquela aula, porque a professora faz um diferencial, né? Que é utilizando o lúdico. Cabendo ao professor também analisar e avaliar a potencialidade educativa dos diferentes jogos e o aspecto curricular que se deseja desenvolver. A cultura escolar implica também mudança de comportamento. Assim, o ensino da matemática, por meio da ludicidade, dependerá basicamente do professor, cabendo a ele selecionar e ampliar e aplicar, né, as atividades lúdicas como meio facilitador do processo do ensino e aprendizagem, valorizando também essa prática pedagógica para que o aluno adquira conhecimentos que lhe permitam ampliar a sua visão de pessoa, né, de homem, né, de sociedade e de mundo. Para tanto, o planejamento educacional é fundamental para que o professor, previamente, elabore suas atividades docentes e investigue qual a competência e habilidade será desenvolvida, suas possibilidades, dificuldades e desafios para alcançar
os objetivos propostos, né? Tornando o conteúdo possível de ser ensinado e aprendido em um ambiente escolar prazeroso e criativo. O lúdico é uma importante atividade de comunicação, sendo um ato espontâneo no universo de crianças e adolescentes, né? E quando direcionado de forma correta, a escola torna-se um excelente espaço facilitador da aquisição de conhecimentos sistematizados, né? De conhecimentos sistematizados. Ressalta-se também que a relevância das atividades lúdicas é fundamental para o desenvolvimento integral do ser humano. E a sua prática na escola não iguala os jogos e brincadeiras, né, em outras condições, porque o ambiente escolar é regido por normas e diretrizes educacionais, que envolvem disciplina, ocupação de espaço, expressões de afeto e conflitos, né? Assim, o lúdico como instrumento da prática pedagógica é significativo e produtivo também. Entretanto, também é o fator preponderante a formação do professor e a sua integração com a ludicidade para relacionar as atividades lúdicas aos conteúdos programáticos e assim alcançar objetivos, tornando os jogos e brincadeiras sistematizados ações repletas de intencionalidade, né, na prática educativa. A temática do lúdico na aprendizagem do meio acadêmico vem ganhando espaço de discussões e debate após ter sido inserida, né, na estrutura curricular de vários cursos de licenciatura. Tem-se, então, a perspectiva de que o professor de matemática inove a sua prática pedagógica usufruindo de recursos que facilitem a abordagem e o ensino dos conteúdos, né? Permitindo que as aulas se tornem mais dinâmicas e atrativas, diferentes do processo de ensino tradicional, com métodos decorativos e resoluções maçantes, né, de cálculos, né? O que se observa também no ambiente da prática pedagógica de professores de matemática do ensino fundamental, 1º ao 5º ano, é que mesmo reconhecendo a importância do lúdico pedagógico para o desenvolvimento do aluno, existem alguns deles que não utilizam em suas atividades, né, docentes. Diante disso, a este estudo é relevante pois possibilita debates e discussões, né? É muito importante na formação pedagógica existir o lúdico, né? Para que o objetivo de enfatizar a ludicidade como forma de melhoria do rendimento escolar nesse segmento de ensino, né? Devemos também fazer com que as crianças aprendam a investigar os números e as relações entre eles, e não simplesmente que resolvam contas de forma mecânica, né? E decorem, né? De uma forma mecânica e decorrente, eles acabem decorando a tabuada sem compreendê-la. O letramento matemático pode ser definido como a competência e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente, né? De modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Trabalhar nessa perspectiva pressupõe privilegiar o esforço produtivo da turma, refletir sobre o processo, deixando para trás a ideia
de que saber matemática não implica, né, somente no ensino mecânico. Ele não implica só em acertar resultados e sempre com rapidez, né? O importante é eles aprenderem e não decorarem, né? O sujeito matematicamente letrado usa suas ideias matemáticas como forma de leitura de mundo. Pessoas letradas em matemática fazem uso da função utilitária da disciplina e também sabem lidar com reflexões puramente matemáticas. O saber matemático vai muito além do cálculo e está diretamente relacionado à construção do raciocínio e à argumentação também. Então, a ideia de letramento, porém, não aparecia com esse nome em documentos oficiais, né? Antes, como os parâmetros nacionais curriculares, PCNs, antes eram usados termos como numeramento ou numeracia ou alfabetização matemática, né? Então, na base, o letramento é claramente declarado uma aprendizagem essencial, que deve nortear currículos e propostas pedagógicas. Na prática, a escola deve proporcionar condições didáticas para a turma raciocinar, usar conceitos e ferramentas para dizer, explicar e predizer matematicamente dentro e fora da sala de aula, né? Formar alunos letrados em matemática tem a ver com incentivá-los a estarem em ação durante a aula, a interagir com colegas e elaborar conjecturas e hipóteses, além de usar os números para alcançar respostas significativas, para formular conceitos e participar de correções coletivas em que se dificultem os resultados, mas que discutam os resultados, né? Então, como foi também citado anteriormente, com a atividade lúdica, eles acabam perdendo a vergonha de dar a opinião deles, mesmo eles não tendo a certeza da sua resposta, né? Porque acaba se tornando uma coisa mais descontraída, mais prazerosa para eles. Então, eles conseguem dar a opinião deles e as respostas com mais facilidade, sem o medo de errar, né? Que muitos alunos ficam presos àquilo se eu responder e tiver errado. Não faz mal errar. Errar é importante para você poder ter o conhecimento, né? Então, para a correção junto ao professor, né? A força de trabalho fica nas mãos das crianças. Então, é essa parte que eu citei agora, né? Que é muito importante para eles conseguirem desbloquear daquilo que se vivenciava antes, que todos tinham medo do professor de dar a resposta e a resposta estar errada. Então, através da ludicidade na matemática, você consegue tirar esse medo que eles tinham, né? Ao professor cabe perguntar, ouvir respostas e provocar, intervindo de modo construtivo. E mais o professor também precisa acolher as diferentes formas de se chegar a um resultado e também proporcionar aulas em diferentes resoluções, sejam compartilhadas e que gerem discussões entre os estudantes a fim de gerar ainda mais interesse nas outras crianças. Quando os alunos pedem ajuda, devemos ter o cuidado para não fazer o raciocínio matemático para eles. Podemos incentivar a turma a desenhar o problema, buscar outros recursos para tentar visualizar a questão
e então solucioná-la, né? O uso em sala de aula de tarefas matemáticas de mentalidade de crescimento para abrir espaço para o aprendizado, em vez de atividades estreitas e procedimentais que simplesmente exigem a realização de um cálculo. Então, como eu citei anteriormente, é muito mais atrativo para eles a forma lúdica, que eles possam interagir mais, e assim eles vão acabando perdendo aquele receio de dar o palpite, de dar a opinião, e acaba aquele medo da matéria, né? Esse jeito de explorar a matemática está nos detalhes. Está, por exemplo, no calendário exposto no quadro, né? E usado pelos alunos para contar quantos dias faltam para um feriado, para determinado evento, para uma feira de ciências. Está também na sequência numérica que serve de apoio até que eles se apropriem dela por completo, e na priorização da via de resolução de problemas. Uma das formas privilegiadas, de acordo com a BNCC, para desenvolver o letramento. Então, também como foi citado em aulas anteriores, a importância de ter um ambiente lúdico, né? Então, quanto mais eles estiverem no contato visual deles, os números, que é voltado hoje para a área da matemática, quanto mais eles tiverem os números, seja no relógio, mostrando como conta as horas, né? No calendário, mostrando os dias, em várias, o número de alunos da sala, né? Tem lá na chamada. Então, tudo isso contribui bastante para eles, né? Com isso, percebemos que cada aluno, assim como o professor, deverá promover o aprendizado utilizando o lúdico como suporte para o desenvolvimento da linguagem matemática e o uso na sociedade, visando acrescentar em cada área do conhecimento humano mais saberes. E chegamos também ao fim, né, de mais uma aula do curso de extensão, o lúdico na educação. Tenho só a agradecer, muito obrigada a todos. E amanhã temos mais uma aula que será com o tema o lúdico como ferramenta pedagógica no ensino da língua portuguesa. Eu vou deixar aqui, depois do vídeo da aula, algumas fotos de algumas atividades lúdicas que podem ser utilizadas na disciplina de matemática. Então, tchau, tchau para vocês, até amanhã, fiquem com Deus e tchau, tchau! Se você se ligar, depressa vai notar, matemática está em todo lugar, está em suas mãos, ou mesmo nos seus pés, quando você conta de 1 até 10. Você soma o gasto com sorvete, bala, subtrai do quanto tem, se no fim não sobra nada. Você corre pra mamãe ou pro paizinho, ele pede com carinho, multiplica minha mesada. Se você se ligar, depressa vai notar, matemática está em todo lugar, está em suas mãos, ou mesmo nos seus pés, quando você conta de 1 até 10. Você divide a sua turma na escola pra brincar, pra jogar bola, um tanto pra cada lado. Quando você for pular amarelinha, repare, cada casinha tem a forma de um quadrado. Se você se ligar, depressa vai notar, matemática está em todo lugar, está em suas mãos, ou mesmo nos seus pés, quando você conta de 1 até 10. Tá no preço, tá no troco e nas figuras, está sempre do seu lado em qualquer situação. Se você não percebeu e ela ainda não te
te mordeu é porque matemática não é bicho papão. Matemática não é bicho papão. Matemática não é bicho papão. Matemática não é bicho papão.